Bom dia, se é que se pode dizer bom dia, porque está frio como ao caraças, portanto se não saiu de casa, leva um casaquito bem quentinho porque isto está feio. Estamos com a cor do dinheiro do dia 4 de novembro do ano da do ano da graça de 2020. Bem podíamos chamar isto o ano da desgraça, confesso. Já percebi que está tudo bem com o som. Quero agradecer às pessoas ontem que trouxeram este canal para mais um recorde. Quero agradecer ao Rui Unas, que ontem me levou ao Maluco Beleza também para falar sobre isto. E quero dizer que às pessoas que esta semana vamos ter tudo, lembrar que vamos ter tudo, desde as entrevistas até ao Mel Talks. Bom, sem mais delongas, porque o tempo urge, vamos à agenda de hoje. Período de ordem do dia, como sempre, para começar pela FENPROF, sim, são os meninos sempre muito bem comportados e muito bem mandados, que fazem tudo para se fazer notar nos últimos tempos. Então, a última do Mário Nogueira é vir lembrar que há 600 escolas com infecções de Covid. E então? Está a ver? As escolas fecharam. Não fecharam, há para aí uma ou duas escolas que só que fecharam. É como eu digo. A FENPROF, quando não aparece por qualquer razão, tem que arranjar uma razão para aparecer. Dava jeito que arranjasse razões decentes e úteis para aparecer em público. Esta está na agenda. Segundo ponto. Ontem apareceram alguns dados sobre a aviação europeia. Várias companhias aéreas, inclusive as majors na Europa, algumas delas que se sabe que vão sobreviver, vão fazer cortes e cortes brutais. No número de aviões, nas rotas, no pessoal. Ainda estamos à espera do plano de reestruturação da TAP. Lembra-se? Aquela empresa que há uns 2 meses não ia fazer despedimentos, que já fez 1.200, vai fazer mais 1.600, ainda vai fazer mais do que isso. E já lá espetámos 1.200 milhões de euros, mais 500 no próximo ano, que não vão ser 500, e ainda ninguém conhece um plano de reestruturação. Está a ver? Lá fora já se sabe o que é que vai suceder. Aqui, uma empresa em reestruturação que vai levar um chimbalau importante da Comissão Europeia, ainda não sabemos nada, mas já lá espetamos 1.200 e já lá vêm mais 500. Não se esqueça, isto não é dinheiro do Estado, é dinheiro seu, do seu bolso. Ponto seguinte. O Correio da Manhã diz hoje, eu acabei de ver isto há bocadinho e vou-lhe mostrar. Diz hoje aqui no canto superior esquerdo, fala de algumas mexidas. Estamos com problemas de comunicações, eu peço desculpa. A saída da jornalista Alexandra Borges da TV. Bom, isto como jornalista deixa-me preocupado. Porque, para já eu conheço, vou fazer declaração de interesse. Eu conheço a Alexandra Borges há muitos anos, dou-me bem com ela. Gosto muito do trabalho da Alexandra Borges, como gosto do trabalho de outros jornalistas. E porquê é que eu gosto do trabalho da Alexandra Borges? Porque é uma jornalista de investigação. E pode haver, às vezes, no nosso trabalho, como da Alexandra e de outras pessoas, exageros. Às vezes é um bocadinho mais à esquerda, não é esquerda politicamente falando, é um bocadinho mais ao lado, um bocadinho mais ao centro, ou não sei quantos, mas isso acontece. É uma inevitabilidade nestas profissões e nesta tarefa difícil que é informar, analisar, passar para si aquilo que são os factos, interpretá-los e por aí adiante. Mas o jornalismo de investigação é fundamental. É ele que tem permitido, em casos graves e sérios, dar a conhecer a realidade ao país e mantê-lo informado sobre o que é que verdadeiramente se passa, porque muitas vezes o que interessa é o que está nas sombras dos palcos, não é? Nem onde estão os focos. Ora, faz-me impressão que a TVI, que já tinha perdido outros jornalistas, venha a perder uma pessoa como a Alexandra Borges. E isto faz-nos questionar, até porque houve alterações recentes nos acionistas da TVI, faz-nos questionar aquilo que pode ser a orientação que está a ser imprimida em relação a certas matérias, nomeadamente em relação ao jornalismo de investigação. Portanto, fica feita esta nota de preocupação e, se isto se confirmar, eu próprio vou convidar um dia destes a Alexandra Borges para vir aqui ao canal fazer uma entrevista. Aliás, se ela estiver a ver, o desafio já fica feito, não sei se vai aceitar ou não, espero que aceite, porque é muito importante debater aquilo que são os factos que informam o jornalismo em Portugal. Repito, não fico nada tranquilo com situações destas.
Ponto seguinte, as eleições dos Estados Unidos da América. Como reparou, hoje de manhã toda a gente acordou. Quem é que ganhou? Quem é que ganhou? Ninguém sabe quem é que ganhou. Nem se podia saber, porque já sabia que ele ia ser mesmo uma close race. Uma close race. Aquilo é metade do país partido, uns de um lado, outros do outro, e portanto não era possível hoje de manhã conseguirmos perceber quem é que ganhou. Eu vou-lhe dizer já à partida, que não, aliás, você já percebeu ao longo do tempo, eu não gosto do Trump. Não é por causa da economia, é por causa da buçalidade com que ele às vezes faz política, que não tem outro termo. E sobretudo por esta desvalorização idiota que fez da pandemia e por ser um inimigo do comércio global, que é uma coisa que me faz impressão, como é que uma pessoa de direita, ou supostamente de direita, um republicano. Eu olho para o Ronald Reagan e penso assim, este tipo é um aprendiz de político ao pé do Ronald Reagan, não é? Dos anos 80, e que foi o tipo que mudou os Estados Unidos. E, portanto, não posso gostar de uma pessoa assim. Mas, em todo caso, vamos aguardar. Há bocado recebi aqui a informação de que o Arizona pendeu para Joe Biden. Portanto, isto é um bom sinal para Joe Biden, embora esteja tudo em aberto, porque os grandes Estados, quem conhece um bocado o funcionamento da democracia americana e a forma como se forma o colégio eleitoral, passa a redundância, sabe que isto não são favas contadas neste momento e, portanto, tudo pode mudar quando souber o resultado de estados como a Pensilvânia, o Michigan, onde eu estudei também, e até a Flórida, sobretudo a Flórida. Portanto, vamos aguardar mais umas horas que eu penso que isto ficará mais claro. Só uma coisa. Eu já lá vou. Ponto seguinte, a indefinição nos Açores. Convinha que a direita nos Açores decidisse o que é que quer fazer. Ou há geringonça à direita ou não há. Mas era importante que se definisse. Porquê? Que é para saber se vamos ter uma alternativa ao Partido Socialista e se a direita consegue fazer ao Partido Socialista aquilo que o Partido Socialista fez à direita em 2015. E mais, como já expliquei aqui várias vezes, aqui não é um laboratório, é um teste, é um piloto para o que pode vir a acontecer mais tarde no continente. Portanto, era bom que se despachassem, que se entendessem e sobretudo deixassem aquelas coisinhas de algibeira. Olha, a minha é melhor que a tua, está a ver? E se entendessem que é para aparecer como uma alternativa credível, ok? Não é uma coisa que dali a dias estão todos à chapada uns com os outros. Só recordar uma coisa, começou no dia 1 o último período para pagar o IMI. Alguns casos, como sabe, pode-se dividir em três prestações e, portanto, começou esse período, é melhor não esquecer isso. Agora vamos ao assunto principal de hoje. Serviço Nacional de Saúde. SNS. Eu quero deixar aqui uma declaração de interesses. Eu não tenho nem um cêntimo pago por qualquer dos operadores privados, ok? Fica isto dito aqui, fica claro. Ninguém me paga para dizer estas coisas. Isto é a interpretação que eu faço de alguém que defende liberdade económica e que não gosta do socialismo. E não gosto do socialismo por questão de ideologia, não gosto do socialismo que não funciona. E já provou isto em tudo quanto é sítio. Bem, às vezes as pessoas dizem, mas não sei que aqueles países. Não, aqueles países são social-democratas, não são socialistas. A social-democracia alemã, que tem alguns laivos de socialismo, funciona. A dinamarquesa também, a sueca também. Mas atenção, embora aqueles países tenham estado presente, ou melhor, gastem muito, a verdade é que eles são muito eficientes porque aquela regulamentação permite-os ser ferozmente capitalistas. Não esquecer isto. Bem, agora vamos ao SNS. Eu não sei se reparou, mas ontem, à noite, conhecemos um relatório do Tribunal de Contas preocupante de análise ao SNS. Ouviu bem o que eu disse? Não é uma análise do Camilo Lourenço, não é uma análise do Zé Maria Pincel, é uma análise do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas diz uma coisa que se pode sumarizar nisto. O Serviço Nacional de Saúde, tal como está, não vai conseguir recuperar os atrasos de cirurgias, consultas, exames, que aliás já vinham de trás. Mas que o efeito Covid-19 acelerou. Mas se você não acredita em mim, factos. Até maio de 2020 foram feitos apenas, eu estou a citar, 67% dos pedidos de consulta e realizadas 42% das inscrições para cirurgia ocorridos no período homólogo de 2019, portanto um ano antes. Mas não fica por aqui. Além disso, as medianas dos tempos de espera agravaram-se entre 31 de dezembro de 2019
e 31 de maio deste ano. Quer ver? Nas consultas externas, com cerca de 69% dos inscritos em 31 de maio de 2020 deste ano, nos inscritos para cirurgia, este tempo passou de 106, com cerca de 43% dos inscritos na mesma, também os tempos máximos de resposta garantidos respectivos. Ouviu bem isto? Bom, isto não sou eu a dizer, é o Tribunal de Contas. O que é que o Tribunal de Contas está a dizer? Está a dizer que agora, não, diz mais, que com esta história do Covid-19, esta brincadeira vai ficar pior. E diz claramente que não vai ser possível ao Serviço Nacional de Saúde recuperar disto. E diz, e até faz umas sugestões, diz assim, bom, se calhar é melhor arranjar aqui uns incentivos financeiros, diabo 4. Bom, eu vou-lhe garantir uma coisa, não chega, não resolve. Aliás, isso foi feito no passado, começou a melhorar, mas não resolveu o problema. Portanto, se não se resolveu o problema em termos de tempo de paz, entre aspas, como é que vai ser resolver o problema depois de nós termos esta desgraça? Bom, agora veja, ainda no mesmo relatório, no entanto, apesar de haver alguma deterioração do cumprimento do tempo máximo de resposta garantido nas cirurgias realizadas em maio de 2020, o mesmo manteve-se relativamente próximo dos valores registrados em anos anteriores. O que é que isto quer dizer? Que embora tenha havido alguma tentativa de recuperação, estes tempos estão iguais ao que eram no passado. Está a ver o problema? O problema não é a Covid-19. A Covid-19 foi a gota d'água que fez transbordar o copo. O problema aqui é que o SNS não está adaptado às questões modernas, recentes, os problemas e os desafios que a saúde cria para o país. Ora, isto mostra uma coisa, há um termo apenas para isto, obsolescência do Serviço Nacional de Saúde. Percebe? Não sou eu que digo, é o Tribunal de Contas. E, portanto, agora faça a pergunta como cidadão normal. Esqueça que se é de esquerda, esqueça se é de direita, esqueça se é monárquico ou se é república. Faça esta pergunta a si mesmo. Então, se o Tribunal de Contas diz que o problema está igual aos anos anteriores, isto quer dizer que alguma coisa de estrutural está mal. Ora, quando alguma coisa de estrutural está mal, nunca é os remédios de em cima do joelho conjunturais que resolvem o problema. Que eu saiba. Portanto, era melhor pararmos e olhar para o edifício e dizer assim, eu vou mudar as janelas. Epá, porque é que eu vou mudar as janelas se o telhado mete frio? Bem, vou meter uma porta nova. Então, mas caramba, há uns buracos do outro lado. Está a ver o problema. Nós temos de parar, olhar para o edifício e dizer assim, eu vou partir isto tudo e vou refazer. Mas vou pedir, entretanto, aos engenheiros, aos arquitetos, aos tipos do ambiente e não sei o que me façam um relatório, um documento, para perceber como é que isto deve ficar. Ora, é exatamente isto que o SNS precisa. Agora veja o comportamento do Ministério da Saúde e do Governo nesta matéria desde setembro do ano passado. Bem, o anterior titular que lá estava não fez nada. Andou ali a empurrar com a barriga para um lado para o outro e não sei o quê, e não fez nada. A ministra, quando lá chegou, a primeira coisa que disse foi que o SNS e o Governo era assumidamente de esquerda, não é? A política. Por acaso não lhe passou pela cabeça que o problema aqui não é de esquerda nem de direita. É um problema de bom senso, que é coisa que ela não tem. Bem, e o que é que sucedeu a partir daí? A primeira coisa que fez foi dar cabo da Lei de Base da Saúde, que andava a ser negociada pela Maria de Belém Roseira e mais uma série de analistas especialistas sobre esta matéria. Percebe? É isto que está a passar com o SNS. Isto é tudo remendos em cima do joelho. Há 243 mil cirurgias atrasadas, percebe? 243 mil! E a senhora anda a brincar com coisas de isto é público, isto é Estado, porque é que me estão a empurrar para os privados e não sei o quê, a dar cabo das parcerias público-privadas. Já ouviu o Think Tank de ontem? Nós falámos sobre isto. Sabe qual é o problema disto? Eu vou-lhe explicar de forma muito simples. O Estado, a esquerda, tem medo
de comparar a prestação de cuidados de saúde pelos hospitais públicos e geridos pelo Estado com a prestação de cuidados de saúde nos hospitais privados ou então nos hospitais públicos geridos por privados. E o que a mim me choca aqui é que nós chegamos a este ponto e digamos assim, bem, então se aqueles incentivos financeiros de que fala o Tribunal de Contas podem não ser suficientes para resolver o problema, qual é a solução? É mais do que óbvia e não tem apenas a ver com o Covid-19. Os portugueses, os que votam, têm de obrigar os partidos a perceber que a saúde em Portugal não é pública nem privada, é saúde. E que os portugueses têm direito a escolher quem é que querem que lhes preste cuidados de saúde. Seja um hospital público fantástico, se eu quiser ser operado ao coração, para onde é que vou? Já percebeu? Santa Cruz. Não é para um hospital privado. Se o Estado me der um seguro, ou se eu tiver direito a um seguro, que é universal, e eu puder escolher, se eu tiver um problema de coração, vou a Santa Cruz e não vou a um privado. Ou então, se eu tiver um problema de, imagino, de urologia, vou a este hospital que é privado e não a outro, isto é o ideal. Ora, isto é o que acontece na Holanda, isto é o que acontece na Alemanha, percebe? E é um sistema, para mim, o mais eficiente. Você dirá, vá ver ontem o maluco beleza e vai ver a conversa do Joaquim Aguiar e do Jorge Marrão ontem. Imagino que você disse assim, está bem, mas olha, aquela pessoa ganha pouco, não tem o seguro. É muito simples, o Estado paga-lhe o seguro. Percebe? Isto é o que o Estado tem que fazer. O resto tem de ficar connosco, é a nossa escolha. Porque nessa altura você vai ter hospitais públicos a procurarem a excelência. Percebe? Porque há concorrência, porque há incentivo a fazer melhor. Porque se eles forem bons, vão ter mais utentes, mais pacientes. Ora bem, é isto que está em causa. E este relatório de estrutura era aquilo que nós temos que prestar atenção, porque nós vamos ter que nos pronunciar sobre isto dentro de pouco tempo, nomeadamente quando tivermos que fazer escolhas para eleições. E eu tenho muita pena que a direita portuguesa não tenha a coragem de assumir isto, percebe? E que se deixe ir naquela retórica do Bloco de Esquerda e do PCP e da ala esquerda do PS, que nos estão a impingir uma teoria de que o SNS é a coisa maravilhosa do mundo. Meus senhores, há cada vez mais portugueses a comprarem seguros de saúde porque sabem que o SNS, hospitais públicos, não estão a funcionar como deviam funcionar. Este é que é o problema. Bom, pergunta final sobre esta matéria da saúde. Não querem mesmo pensar em envolver os privados nisto? Dava jeito. Para Covid-19 e para outras coisas. Já agora, por falar em Covid-19, que é para você ver o estado das coisas, olha, vou-lhe mostrar aqui. Olha aqui, a manchete do I de hoje. Eu acho uma piada, olha, está a ver? Quer dizer, a gente tem o relatório do Tribunal de Contas, tem o público a falar de não sei quê, de como é que é casamentos com 5 pessoas, mais 5 pessoas na parte religiosa. Temos o JN preocupado com a face oculta. Pá, depois, olha, felizmente há aqui um I que está com um problema gravíssimo na saúde. Pá, andamos distraídos. Eu hoje de manhã vi com 10 minutos sobre as televisões americanas, sobre as eleições americanas. Acabei de ver há bocado um direto do Trump, não é? Quando nós devíamos estar a falar disto. Mas pronto, olha, é o que temos. É o que temos. Bem, ponto seguinte. A economia prepara-se para cair mais do que o previsto. Já percebeu isso? E tudo vai depender do que acontecer agora no último trimestre do ano. Ora, esta história da pandemia, da segunda vaga, das restrições que estão a ser impostas, cheira que vai ter impacto. Qual é o impacto? Nós não sabemos. Isto vai chegar aos níveis do segundo trimestre? Não. Mas pode cair? Pode. Aquela recuperação que aconteceu no trimestre passado, que era bem-vinda, não é? Pode não se repetir. E, portanto, a questão é, então e se a economia cair mais do previsto, o que é que acontece? Já adivinhou. Nós vamos ter duas coisas, dois efeitos contrários. Um, menos receita do Estado, do outro, mais despesa do Estado. Apoios às empresas, famílias e não sei o quê. Diga uma coisa, como é que a economia a cair, nós vamos ir buscar mais receitas para financiar isto? Não vamos, pois não. Podemos ir à dívida, como dizia o Joaquim Aguiar ontem. Pois é, o problema é que nós estamos com um nível de dívida muito elevado. E, portanto, agora aqui a questão é, o que é que a gente faz? O que é que vai suceder? Não é? Como é que nós vamos resolver o problema? Ninguém sabe. Estamos a discutir isto? Não estamos, pois não.
Nós já fizemos o orçamento que já sabemos, como diz o Joaquim Aguiar, daquilo é um mero exercício retórico, não é? Nós olhamos para aquela brincadeira e não sabemos o que é que vai acontecer. Ora, não era melhor começarmos a debater isto agora? Porque você, como já percebeu, como temos um nível de dívida muito elevado, e como já percebeu pelo orçamento do Ministro das Finanças, ele quer ter um dos déficits mais baixos da União Europeia e da Zona Euro no próximo ano, e acho muito bem, não é? Isto significa o quê? Que nós não temos dinheiro. Não temos forma de gerir isto. Ora, a bazuca ainda não chegou. Está a par disso, não é? Não é crível que chegue até aos primeiros meses de 2021. Como é que nós vamos aguentar isto? É esta a pergunta que devia estar a ser feita. Era isto que nós devíamos estar a debater. Mas nós estamos com esta retórica toda de SNS, de Estado, não é? Aquela idiotice do António Costa e Silva. É o Estado que nos vai salvar a todos. Percebe? É o Estado. Mas qual Estado? Percebe? O Estado não tem cheta. Não tem forma de financiar. Ora, era exatamente isto que nós devíamos estar a discutir neste momento. E já agora uma coisa. Já percebeu o que é que vem aí? Não é? Com o aumento do desemprego. Você olha neste momento para o país, aliás, eu amanhã vou revelar novos dados sobre a história do confinamento voluntário das pessoas, fica para amanhã, fica prometido. Você olha para o país e vê o país parado. Há certas zonas que estão outra vez às moscas, não é? Para não falar do turismo. Bom, eu só quero recordar a quem está a ver, e ao Sr. Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, que há 70% dos hotéis portugueses que vão fechar a partir de agora. Há hotéis que nunca fecharam, inclusive é no inverno. Ora, qual é o impacto disto na atividade económica? A malta já pensou? Não era isto que devíamos estar a discutir? Pois é, estamos todos distraídos, não é? Bom, chegamos ao final da conversa de hoje, até já abusei do tempo. Quero convocá-los para amanhã de manhã às 8. Quero dizer que amanhã vou revelar alguns dados sobre a história do confinamento voluntário e vou contar uma história sobre o que se passou com o Fórmula 1 em Portugal, ok? E com aquela célebre declaração do Sr. Primeiro-Ministro, foi uma vergonha e diabo 4. Amanhã fica prometido que vou falar sobre isso. Bom, também quero dizer que... Não, fica para amanhã. Eu conto uma história sobre o SNS 24 e o Ministério da Saúde, vou contar amanhã, ok? Já abusámos do tempo hoje. Às quase 9 mil pessoas estão em direto, eu gostava de agradecer a sua paciência e pedir a estas pessoas, aquelas que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, e já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.